Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, então hoje eu vim aqui só para corrigir uma questão da atividade bônus, tá? A gente vai corrigir essa questão porque foi a questão que vocês mais erraram na atividade. As outras foram bem tranquilas, a maioria de vocês acertou. Bom, então vamos lá, vamos descobrir que questão é essa. Então é a questão 3, tá? Da atividade bônus, tá? Essa questão, ela tá na página 43 do livro de vocês. Bom, vamos ler então o que diz o problema. A seguir, apresentamos alguns nomes de grandes filósofos ou cientistas que se destacaram na matemática ao longo dos séculos. Aristóteles, filósofo grego, nasceu na Macedônia em 384 AC. Essa siglinha aqui, AC, ela significa antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo, no caso. Pierre de Fermat foi advogado oficial do governo francês e nasceu em Belmont-de-Lomande, em 1601. Como não tem nada escrito do lado do número 1601, significa o nosso ano corrente, no caso, depois de Cristo, tá? Então, quando não tem informação alguma, a gente assume, então, que é depois de Cristo, certo? Pitágoras de Samos, filósofo grego que nasceu na Grécia em 570 a.C. Karl Gauss, matemático, astrônomo e físico alemão, nasceu em Brunswick em 1777. Albert Einstein, físico alemão, nasceu na cidade de Ulm em 1879. Arthur Ávila, matemático brasileiro, premiado mundialmente com a medalha Fields, nasceu no Rio de Janeiro em 1979. Escreve em ordem crescente os números inteiros que representam os anos de nascimento indicado. Bom, ele está pedindo para a gente escrever os números inteiros que representam os números. Veja bem, aqui nós temos, que representam os anos, desculpa. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, 384 a.C., a gente tem 1779 depois de Cristo. Ele está nos pedindo para representar com apenas números inteiros, no caso sem o AC ou o DC. Vamos primeiro pensar numa reta numérica, tá? Então aqui a gente tem uma reta numérica organizada já no sentido de linha do tempo, tá? Então, o zero aqui, no caso, vai ser a nossa origem, né? É a nossa origem. E ela é o nascimento de Jesus. Então, no caso, na nossa linha do tempo, o marco zero é o nascimento de Jesus. Para o lado direito, são os anos depois de Cristo, então, depois do nascimento de Cristo. E para o lado esquerdo, são os anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então, antes de Cristo nascer. Bom, vamos então localizar nessa reta esses anos aqui, conforme diz no enunciado, tá? Então, Aristóteles nasceu em 384 a.C. Então, é aqui na esquerda do zero, 384, entre 0 e 500, mais ou menos por aqui. Então, vamos colocar ali. Menos 384. Por que eu estou usando menos? Porque o problema já me pede para representar com números inteiros. Então, eu não vou usar aqui o AC, eu já vou usar o negativo, demonstrando, então, que é antes do nascimento de Cristo. Antes, no caso, da nossa origem aqui da nossa reta, certo? Bom, o Fermat nasceu em 1601. Então, não tem nada escrito, não tem DC aqui, então a gente sabe, nem AC, né? Então, a gente sabe que é depois do nascimento de Cristo, 1601. Então, aqui está 1500, entre 1500 e 2000, mais ou menos por aqui, certo? 1601. Como é positivo, nem preciso colocar nada na frente dele, certo? Pitágoras, 570 a.C. Então, de novo, ó, é a esquerda aqui da minha origem, 570, então é depois do 500, né, em relação à origem, mais ou menos por aqui, menos 570. Então, sempre que for antes de Cristo, eu posso representar com um sinal de negativo. E quando for depois de Cristo, ou quando não tiver nenhuma informação, que a gente sabe que é depois de Cristo, então eles são os números positivos da nossa reta. Gauss
Então, 1777. Então, entre 1.500 e 2.000, aqui já tenho 1.601, mais ou menos por aqui. 1777. Einstein, 1879, mais ou menos por aqui também na reta. 1879. E o Arthur Ávila, 1779. Também bem aqui no finalzinho, né, da reta que a gente construiu. 1779. Bom, o problema ele não pedia para colocar numa reta, ele pedia para escrever em ordem crescente. Eu coloquei na reta para a gente poder visualizar. Então, vamos apagar a reta agora e vamos deixar só os números para vocês verem certinho quem vem primeiro que quem. Ó, vou apagar a reta. Então, aqui eu fiquei só com os números, ó. Menos 570, menos 384, 1601, 1777, 1879 e 1979. Vamos escrever, então, esses números nessa mesma ordem, certo? Então, a resposta é essa mesma ordem que eu havia falado. Menos 570, menos 384, 1601, 1777, 1879, 1970. Essa, então, é a nossa resposta, tá? Muitos de vocês estavam invertendo esses dois números, tá? Reconhecendo só o número, no caso, o módulo do número, para colocar na ordem crescente, mas essa que seria a ordem correta, considerando o sinal negativo aqui na frente do número, certo? Bom, pessoal, na verdade era isso por hoje mesmo, tá? Essa era a questão que eu achei necessário aqui trazer a correção para vocês. Não esqueçam de estudar para a prova. Beijinhos, tchau, tchau!